Hoje, no Vexa, você vai ouvir histórias reais vividas à beira-mar, encontros perturbadores com figuras que surgem das águas, desaparecimentos que desafiam a lógica e invasões silenciosas em casas de praia, relatos de quem presenciou o perigo escondido sob a calmaria. E antes de começarmos, de qual parte do mundo você nos acompanha agora? Conte nos comentários, deixe o seu like e inscreva-se. Prepare-se, porque as ondas dessa noite trarão mais do que espuma até a areia. Jonas e seu melhor amigo haviam passado a semana inteira falando sobre os planos para a sexta-feira. O último ano do ensino médio estava chegando ao fim, e para eles cada noite de diversão parecia uma despedida antecipada da adolescência. O amigo estava particularmente ansioso. Aquela seria a primeira vez em que teria a chance real de ficar a sós com Amanda, a garota mais comentada da turma de física. Ela era chamada por alguns de Amanda louca, não por algo que tivesse feito de fato a ele, mas por histórias vagas espalhadas por ex-namorados ressentidos. Ele, no entanto, só via nela a mistura perfeita de beleza e mistério. O plano veio de Jonas. Ele convenceu Susana, uma das melhores amigas de Amanda, a irem todos juntos para uma praia à noite. O clima estava quente, perfeito para uma caminhada sob o som das ondas. A ideia era simples: Jonas ficaria com Susana e seu amigo teria a oportunidade de se aproximar de Amanda. Às 10 da noite, Jonas estacionou em frente à casa dele. Assim que o amigo entrou no carro, seguiram para buscar as garotas. No trajeto, eles reafirmaram a estratégia, meio rindo, meio sérios. Quando Amanda e Susana entraram no carro, tudo pareceu mais fácil do que o esperado. A conversa fluiu e até algumas risadas surgiram, dissipando o nervosismo inicial. Chegaram à praia já à tarde. O céu estava limpo, o vento leve e a areia fina sob os pés. Não havia ninguém além deles. Logo, como combinado, Jonas e Susana se afastaram um pouco para um ponto mais isolado, deixando o amigo e Amanda caminharem até a beira da água. Eles molharam os pés, sentiram o frio cortar a pele e depois se sentaram na areia, lado a lado, conversando enquanto as ondas iam e vinham num ritmo quase hipnótico. Foi nesse momento que Amanda parou, estreitou os olhos e apontou para o oceano. Perguntou, com a voz mais baixa que o normal, se ele estava vendo aquilo. Ele seguiu a direção do dedo dela, mas não enxergou nada de estranho. Riu, achando que era mais uma das excentricidades atribuídas a ela. Mesmo assim, levantou-se e foi até a beira para tentar ver melhor. A água gelada subiu até seus tornozelos, quando, alguns passos depois, distinguiu algo no breu. Uma forma longa, vertical e móvel. Um calafrio subiu-lhe pela espinha. Então, de repente, a figura se moveu. Ele recuou bruscamente, quase tropeçando na areia molhada, e voltou para perto de Amanda. Murmurou que parecia uma pessoa, alta, parada, no meio do mar gelado, àquela hora da noite. Amanda ficou visivelmente desconfortável. Disse que não se sentia segura e sugeriu mudarem de lugar. Ele não discutiu. No fundo, também não queria se aproximar daquela silhueta novamente. Caminharam alguns metros pela praia, buscando um canto mais afastado. O som das ondas era interrompido apenas pela conversa sussurrada. Então Amanda parou outra vez e perguntou se ele tinha ouvido. Um ruído suave de água se agitando, como um respingo rápido. Chegou até ele, apenas para desaparecer em seguida. Olharam juntos para o mar. O que viram fez Amanda soltar um pequeno grito. A mesma figura, agora um pouco mais perto, imóvel, voltada na direção deles. Parecia segui-los, mantendo sempre a distância da areia. Ele reuniu coragem para gritar algo, ordenar que a pessoa fosse embora, mas Amanda o segurou pelo braço e disse que era melhor voltar. A sugestão foi quase um alívio. Quando chegaram ao carro, Jonas e Susana ainda não tinham retornado. O silêncio foi quebrado pelo celular dele vibrando insistentemente. Dezenas de mensagens de Jonas, que só chegavam agora, todas enviadas minutos antes. Nas primeiras, Jonas dizia que havia um homem estranho na água, observando-os. Depois, passou a chamá-lo de coisa, e não de pessoa.
As últimas mensagens eram mais urgentes, pedia para que eles voltassem imediatamente ao carro e confirmassem se estavam lá. Ele respondeu uma ligação. Jonas atendeu sem fôlego, perguntando apenas se estavam no carro. Ao ouvir a confirmação, mandou que ficassem ali. Segundos depois, ele e Susana surgiram correndo da escuridão. Jonas, ainda ofegante, contou que ao se afastarem, haviam percebido algo os seguindo pela água e depois pela praia. Não era, segundo ele, humano. A coisa, como descreveu, tinha uma deformidade evidente, algo impossível de confundir. O amigo, meio rindo de nervoso, disse que o que viu parecia apenas uma pessoa muito alta e magra. Susana, porém, confirmou a versão de Jonas. O clima ficou pesado, e então, no meio da troca de olhares e frases truncadas, um grito ecoou pela praia, um som que parecia meio humano, meio animal, carregando um timbre áspero e estranho, como se viesse de algum lugar entre a terra e o mar. Eles entraram no carro às pressas e partiram. O restante do trajeto foi quase todo em silêncio. Só perto do final, o amigo admitiu para si que talvez, só talvez, Jonas tivesse razão. Seja o que fosse, a lembrança daquela figura parada na água e a forma como ela parecia segui-los nunca deixou de visitá-los nas noites mais silenciosas. Naquela noite, o sol começava a se esconder no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, enquanto o mar refletia cada nuance como um espelho em movimento. O jovem estava na praia com suas duas irmãs. A mais nova, Júlia, de apenas 13 anos, não conseguia conter a empolgação para entrar na água. Ele, como irmão mais velho, assumia o papel de vigia, mantendo os olhos sobre ela enquanto a outra irmã, de 16 anos, permanecia por perto. Antes que Júlia saísse correndo rumo ao mar, ele a divertiu com um sorriso sério. Tinha 10 minutos para nadar e voltar. Ela acenou com a mão e mergulhou. O cabelo negro reluzindo sob os últimos raios de sol, ele acompanhou os primeiros movimentos, vendo-a nadar confiante em direção às ondas suaves. Por um instante, a tranquilidade da cena o fez relaxar, até demais. Seu celular vibrou com uma mensagem da irmã mais velha pedindo para jogar vôlei. Havia uma rede improvisada mais adiante e uma bola um pouco murcha, mas ainda suficiente para algumas jogadas. Ele cedeu, pensando que, em 10 minutos, Júlia estaria de volta. Entre uma rebatida e outra, o tempo passou rápido demais. Ao erguer os olhos para o mar novamente, percebeu o vazio. Não havia sinal dela. Um frio súbito percorreu seu corpo, e não era por causa do vento. Abandonou o jogo e correu pela areia, o coração acelerado. Ao chegar à beira da água, mergulhou o olhar em todas as direções, mas não viu nada além da superfície ondulante. Então, à distância, avistou um barco luxuoso, imponente, balançando suavemente. A proximidade era suficiente para que pudesse alcançá-lo a nado. Sem pensar 2 vezes, entrou no mar e avançou com braçadas rápidas, o sal queimando os olhos e a ansiedade apertando o peito. Depois de alguns minutos, alcançou o embarcão e encontrou uma pequena escada de corda em metal. Subiu com pressa, a respiração pesada. Ao colocar os pés no convés, foi surpreendido por um som que não pertencia ao mar. Risos abafados vindos do interior. Uma porta estava aberta, revelando uma escada iluminada que descia para o interior do barco. Chamou pelo nome de Júlia. O riso cessou imediatamente. O silêncio que se seguiu foi espesso, quase palpável. Então, uma voz masculina surgiu lá de baixo, pronunciando o nome dela com uma familiaridade perturbadora. Sem hesitar, ele desceu as escadas com pressa, cada degrau ecoando como um alerta. Ao chegar ao final, a cena lhe tirou o ar. Júlia estava sentada em uma pequena cama, com um copo de refrigerante nas mãos, olhando para ele como se nada tivesse errado. Na mesma cabine, 2 homens adultos estavam sentados um de frente para o outro, ambos voltados para ele. Um deles sorriu de forma incômoda e comentou que ele tinha uma irmã muito bonita. O outro, percebendo a tensão no ar, apressou-se em explicar que só haviam oferecido uma carona e algo para beber porque a viram sozinha na água.
Ele não respondeu, pegou Júlia pelo braço com firmeza e, em voz baixa, ordenou que ela subisse. Um dos homens ainda perguntou se precisavam de carona de volta à praia, mas ele não respondeu. A única coisa que fez foi mandar Júlia nadar ao seu lado e juntos mergulharam de volta ao mar. Em poucos minutos estavam na areia. Ele olhou para trás apenas uma vez, mas o barco já não estava onde deveria estar. Era como se tivesse desaparecido no horizonte antes mesmo de o sol terminar de se pôr. Voltaram para casa em silêncio. Quando contou ao pai o que havia acontecido, não encontrou compreensão imediata. O pai, antes de tudo, ficou furioso por ele não ter memorizado o nome, o número ou qualquer detalhe do barco. E tinha razão. Essa falha deixava tudo ainda mais inquietante. A partir daquele dia, Júlia foi proibida de frequentar a praia à noite. Mas, para ele, a verdadeira proibição era interna. Nunca mais conseguiria relaxar vendo alguém que ama estar sozinho no mar, principalmente ao entardecer. O casal havia decidido fugir do frio intenso da cidade e passar alguns dias na casa de praia. Era início de fevereiro e a temperatura no interior parecia cortar a pele. Depois de horas na estrada, chegaram ao entardecer. A casa não era visitada há mais de um mês, mas, como era de costume deixarem a eletricidade e a água funcionando durante o inverno inteiro, tudo já estava pronto para uso. Assim que estacionaram, descarregaram rapidamente as malas e pegaram 2 cadeiras para aproveitar o resto da luz do dia na areia, que ficava a poucos metros dali. O mar estava calmo, o vento leve e o som das ondas parecia apagar o cansaço acumulado da viagem. Sentados, deixaram o tempo correr até que o céu escureceu por completo. Foi então que a namorada, com um toque no ombro, chamou a atenção dele. Perguntou se havia deixado alguma luz acesa. Ao olhar para a casa, percebeu que no andar de cima uma janela estava iluminada. Atrás da cortina, a silhueta difusa de algo ou alguém se movia. O coração acelerou. Pediu para ela esperar na praia e correu pela areia até a porta dos fundos. Entrou silenciosamente, descalço, usando cada passo leve para evitar qualquer ruído. Subiu a escada com cuidado, mas, no meio do caminho, um som seco ecoou, como uma porta batendo. O barulho fez seu pulso disparar e apressou o passo. O quarto que vira iluminado da praia estava agora com a luz apagada e a porta entreaberta. Ele entrou e, em vez de acender a lâmpada, usou a lanterna que pegara na cozinha. O feixe de luz cortou o breu e revelou um armário fechado. Pensou que poderia ter sido responsável pelo som anterior. Aproximou-se e encostou o ouvido na porta. Silêncio absoluto. Segurando a respiração, girou a maçaneta e abriu. O interior estava escuro. Apontou a lanterna lá dentro, vazio. Apenas o cheiro de madeira fechada e roupas guardadas. Antes que pudesse se sentir aliviado, um rangido vindo do corredor o fez virar depressa. Era sua namorada, que tinha desobedecido a ordem de ficar na praia. Irritado, mas também aliviado por não ser um intruso, pediu ajuda para vasculhar o resto da casa. Juntos verificaram todos os cômodos do andar de cima, cada armário, cada banheiro, nada. Desceram e repetiram o processo no térreo. Novamente, nenhuma pista. Concluíram que, se alguém realmente estiver ali, já havia fugido. Trancaram todas as portas e janelas e não encontraram sinais de arrombamento ou furto. Exaustos, decidiram ir para a cama e esquecer o incidente. Mas quando a quietude da noite se instalou, um som metálico, quase um clipe, veio debaixo da cama. Ambos ouviram. Ele se ajoelhou, baixando-se até que o rosto ficasse nível do chão. Foi então que viu, no espaço estreito, um homem estava deitado de lado, olhando diretamente para ele. O choque foi tão grande que por um instante não conseguiu se mover. O intruso, percebendo que fora descoberto, saiu rapidamente debaixo da cama e correu para a porta da frente, desaparecendo na escuridão da rua. Não houve tempo para a reação. Nenhum objeto havia sido levado e nada indicava como aquele homem havia entrado. Decidiram não chamar a polícia, talvez por medo do que teriam que explicar ou por não saberem o que exatamente haviam testemunhado. Ainda ficaram na casa pelos dias seguintes, mas a sensação de que algo poderia estar escondido em qualquer canto nunca mais os abandonou.